Seu trabalho já os martelos têm sofrido, seu barulho já cessou, os ceifeiros arrancam, terminar o seu labor, toda terra está em suspense, é a volta do Senhor. Capítulo 11. Buck surpreendeu-se ao ver que havia camas nem travesseiros dentro do esconderijo. Então era esse o local que as testemunhas se referiram quando citaram o versículo sobre não ter onde reclinar a cabeça. Buck pensou. 3 jovens de rosto abatido e olhar desesperado, que poderiam ser irmãos de Michael, ajuntaram dentro do abrigo, onde mal havia espaço para ficar pé. Buck percebeu que havia uma abertura no nível do solo para enxergar quem se aproximava. Isso explicava por que Michael não o avisara sobre sua chegada nem dera nenhum sinal. Buck foi apresentado aos que ali estavam, mas dos outros 4, apenas Michael falava inglês. Buck semicerrou os olhos, tentando enxergar Tion. Podia ouvi-lo, mas não ouvia. Finalmente, alguém acendeu uma lanterna de luz fraca. Sentado em um canto, encostado na parede, estava uma das primeiras e com certeza a mais famosa dentre todas as pessoas que passariam a ser as 144.000 testemunhas profetizadas na Bíblia. Ele estava sentado com os joelhos encostados no peito e com os braços ao redor das pernas. Trajava uma camisa branca com as mangas enroladas e calças escuras e curtas que cobriam apenas parte de suas canelas, deixando um espaço até o cano de suas meias. Não tinha sapatos nos pés. Como Tion parecia jovem. Buck sabia que ele estava chegando à meia-idade, mas sentado ali, balançando o corpo e chorando, ele parecia uma criança. Não ergueu os olhos nem reconheceu Buck. Buck disse em voz baixa que gostaria de ficar alguns momentos a sós com Tion. Michael e os outros saíram do esconderijo e ficaram debaixo do arvoredo com as armas engatilhadas. Buck curvou-se em direção ao Dr. Ben-Judá. Tion, ele disse, Deus ama você. Buck ficou surpreso com suas próprias palavras. Será que Tion sentia que Deus o amava naquele instante? E que tipo de palavras eram aquelas? Seria agora a sua vez de falar no lugar de Deus? O que você sabe com certeza? Prosseguiu Buck, sem mesmo entender o que ele próprio queria dizer. A resposta de Tion, com seu sotaque israelense quase imperceptível, soou estridente e em tom contrito. Eu sei que meu Redentor vive. O que mais você sabe? Perguntou Buck, procurando prestar atenção na resposta. Sei que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la. Louvado seja Deus, pensou Buck. Abaixando-se até o chão, Buck sentou-se ao lado de Ben-Judá e encostou-se na parede. Ele havia ido até lá para resgatar aquele homem, para dar-lhe assistência, e ouvira aquelas palavras. Só Deus podia proporcionar tanta segurança e confiança em um momento de tanto sofrimento. Sua esposa e seus filhos eram crentes, e estão com Deus. Tion concluiu a frase. Buck tinha se preocupado, tinha se perguntado a si mesmo. Estaria Tion tão aniquilado pela perda injusta de seus entes queridos a ponto de sua fé ter sido abalada? Estaria ele tão frágil a ponto de não ter forças para prosseguir? Ele sofreria com certeza, choraria muito, mas não como um idolatra sem nenhuma esperança. Cameron, meu amigo, disse Tion em voz fraca, você trouxe a Bíblia? Não em formato de livro. Tenho a Bíblia inteira em meu computador. Perdi mais que minha família, Buck. Como assim? Perdi minha biblioteca, meus livros sagrados. Todos foram queimados. Não existem mais. Eu gostava muito deles. Quase tanto quanto gostava de minha família. Você não trouxe nada de seu escritório?
Precisei usar um disfarce ridículo com cabelos longos, como usam os ortodoxos, e uma barba falsa. Não carreguei nada para não ter a aparência de um erudito. Será que alguém não poderia mandar os livros de seu escritório para você? Essa pessoa estaria pondo sua vida em risco. Sou o principal suspeito do assassinato de minha família. Que absurdo! Nós dois sabemos disso, meu amigo. Mas a percepção do homem não demora a transformar-se em realidade. De qualquer forma, como alguém poderia enviar minhas coisas sem ser rastreado por meus inimigos? Buck vasculhou sua mochila e retirou o laptop de dentro. Não sei por quanto tempo ainda vai durar a bateria, ele disse, acendendo a tela. Você tem aí o Antigo Testamento em hebraico? Perguntou Tsion. Não, mas existem programas desse tipo no mercado. Se existe, já é um bom sinal, disse Tsion, com a voz ainda embargada. Meus estudos mais recentes disseram-me acreditar que nossa liberdade religiosa em breve começará a ser reprimida em ritmo alarmante. O que você gostaria de ver? A princípio, Buck pensou que Tsion não ouvira sua pergunta. Ou talvez Tsion tivesse respondido e que ele não ouvira. O computador começou a funcionar, exibindo uma variedade de livros do Antigo Testamento. Buck olhou de relance para seu amigo. Ele estava tentando falar, mas as palavras não saíam de sua boca. Às vezes encontro conforto na leitura dos Salmos, disse Buck. Tsion assentiu, cobrindo a boca com a mão. O peito do rabino arfava e ele não conseguia conter os soluços. Inclinou-se na direção de Buck e rompeu um pranto. A alegria do Senhor é a minha força, ele disse em tom de lamento. A alegria do Senhor é a minha força. Alegria, pensou Buck. Que conceito neste lugar, nesta ocasião. Agora o objetivo era sobreviver. Agora, a alegria passava a ter um significado diferente da vida de Buck. Ele costumava relacionar alegria com felicidade. É claro que Tsion Ben-Judá não estava dando a entender que se sentia feliz. Talvez nunca voltasse a ser feliz. A alegria deste momento era uma paz profunda e permanente. A certeza de que Deus era soberano. Eles não precisavam gostar do que estava acontecendo. Simplesmente precisavam confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Mas isso não facilitava as coisas. Buck sabia que tudo ficaria pior se alguém não permanecesse firme na fé. Naquele momento, jamais teria fé. Sentado no esconderijo cavado na terra, abafado e úmido, no meio de um lugar desconhecido, Buck estava mais convicto do que depositara a fé no unigênito Filho de Deus. Ao lado do amigo, aniquilado pela dor e chorando seu ombro, Buck sentiu uma proximidade muito grande com Deus. A mesma mentira no dia em que aceitou a Cristo. Tsion se recompôs e estendeu o braço em direção ao computador. Atrapalhou as teclas e pediu ajuda. Mostre o arquivo dos Salmos, ele disse. Buck fez o que ele pediu e Tsion usou o mouse para encontrar o que ele queria. Com a outra mão cobriu a boca e chorava. Peça aos outros que venham até aqui para orarmos, ele disse. Alguns minutos depois, os 6 homens ajoelharam-se em círculo. Tsion proferiu algumas palavras em hebraico e Michael as traduziu em voz baixa no ouvido de Buck. Os amigos e irmãos em Cristo, apesar de estar sofrendo profundamente, sinto que devo orar. Oro para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvo teu nome porque tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus acima de todos os outros deuses. Estás sentado nos céus. Não há ninguém semelhante a ti. Em ti não há variação ou sombra de mudança. Tsion rompeu em pranto novamente e pediu que os outros orassem por ele. Buck nunca tinha ouvido várias pessoas orando junto em voz alta e em língua estrangeira. O fervor daqueles homens, uma mistura de testemunhas e evangelistas, fez com que Buck caísse prostrado no chão. Ele sentiu a lama fria nas costas das mãos ao encostar o rosto em suas palmas. Não sabia o que se passava com Tsion, mas sentiu que seu amigo estava envolvido pelo manto da paz. De repente, a voz de Tsion elevou-se acima da dos companheiros. Michael curvou-se até o chão e sussurrou no ouvido de Buck. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Buck não sabia por quanto tempo estava deitado no chão.
As orações foram se transformando em gemidos que soavam como se fossem versões hebraicas de améns e aleluias. Buck ajoelhou-se e sentiu o corpo dolorido. Tission olhava para ele com o rosto ainda molhado de lágrimas, mas não chorava mais. Acho que finalmente vou conseguir dormir, disse o rabino. Você está precisando? Não vamos a lugar nenhum esta noite. Tomarei providências para que tudo seja feito amanhã, após escurecer. Você precisa ligar para seu amigo, disse Michael. Você faz ideia de que horas são? Perguntou Buck. Michael olhou para seu relógio. Sorriu, balançou a cabeça e disse simplesmente: Oh, Alexandria? Perguntou Ken Hitz pelo telefone na manhã seguinte. Claro. Posso chegar lá com facilidade. O aeroporto é enorme. Quando você vai estar lá? Buck tinha se banhado e lavado uma muda de roupas em uma afluente no Rio Jordão e se enxugado com um cobertor. Um dos guardas de Tission Ben Judá estava por perto. Ele preparara o de jejum e agora estava secando as meias e a roupa debaixo de Tission sobre uma pequena fogueira. Partiremos daqui esta noite, assim que escurecer, disse Buck. Por mais que um barco de madeira de 12 metros, com 2 motores de popa e 6 homens a bordo, demore para chegar a Alexandria. Hitz estava rindo. Como já lhe contei, esta é a primeira vez que venho para cá. Ele disse, mas de uma coisa estou certo. Se você pensa que vai sair daí e chegar a Alexandria sem ter de arrastar esse barco por terra até o mar, está muito enganado. Ao meio-dia, todos os homens saíram do esconderijo. Eles estavam confiantes de que ninguém os seguira até aquele remoto lugar e que, enquanto não pudessem ser vistos por algum avião, poderiam estender as pernas e respirar um pouco de ar fresco. Michael não achou tanta graça na ingenuidade de Buck quanto Ken Hitz. Achava que havia poucos motivos para sorrir em tempos como aquele. Encostou-se em uma árvore e disse: Há alguns aeroportos pequenos aqui em Israel. Ele disse: Por que você está tão determinado a partir do Egito? Bem, aquele sonho. Não sei. Tudo isso é novidade para mim. Estou tentando ser prático, ouvir o que dizem as testemunhas, seguir as orientações de Deus. O que devo fazer em relação àquele sonho? Sou um crente mais novato que você, meu amigo, disse Michael. Mas não iria contra um sonho que foi tão claro. Talvez tenhamos mais oportunidades no Egito que em Israel, disse Buck. Não acredito, disse Michael. Para sair legalmente de Israel e entrar no Egito, você vai precisar passar pela alfândega. O quanto há de verdade nisso, levando-se em consideração meu convidado? Você quer dizer sua carga de contrabando? A conversa parecia derivar para um lado humorístico, mas Michael estava sério ao dizer isso. Eu só gostaria de saber, disse Buck, o quanto os fiscais da alfândega e os guardas da fronteira estão empenhados em encontrar o Dr. Ben Judá. Você gostaria de saber? Eu não. Ou evitamos atravessar a fronteira, ou teremos de procurar um meio sobrenatural. Estou aberto a qualquer sugestão, disse Buck. Hayford estava conversando com Amanda por telefone. Ela o pusera a par dos últimos acontecimentos. Estou com muita saudade de você. Sua ideia de me fazer vir para cá foi muito boa, ela disse. Com Buck viajando e eu ainda se restabelecendo, sou necessária aqui. Você também é necessária aqui, querida. E eu estou contando os dias nos dedos. Hayford contou a Amanda sua conversa com Haight e os planos dela de ir para os Estados Unidos. Confio em você, Hayford. Ela parece estar sofrendo muito. Vamos orar por ela. O que eu não daria para que essa moça ouvisse alguns ensinamentos profundos? Hayford concordou. Se ao menos ela pudesse passar pela nossa cidade no caminho de volta, talvez quando Bruce estiver falando de algum capítulo sobre... Hayford parou ao se dar conta de que acabara de dizer... Oh, Ray, disse Amanda. Ainda faz muito pouco tempo, ele disse. Só espero que Deus envie outro professor de estudos bíblicos para nós. Mas não vai ser igual a Bruce. Não, disse Amanda. E não vai ser tão breve assim a ponto de beneficiar a Haight, se ela concordar em passar por aqui. No final daquela tarde, Buck recebeu uma ligação de Ken Hitz. Você ainda quer que eu o encontre em Alexandria? Estamos conversando sobre isso. Voltarei a ligar para você. Você sabe dirigir um carro com câmbio manual, Buck? Perguntou Michael. Claro, um bem antigo. Um daqueles carros esquisitos? Não tanto assim, disse Michael. Comprei um velho ônibus escolar que cheira a peixe e tinta. Costumo usá-lo nas duas profissões.
Está um bagaço. Mas se você conseguir chegar até a embocadura sul do Jordão, talvez encontre um caminho para atravessar a fronteira em direção ao Sinai. Eu poderia fornecer-lhe gasolina e água. Aquela coisa consome mais água que gasolina. Que tamanho tem um ônibus? Não é muito grande. Acomoda cerca de 20 passageiros. Tração nas 4 rodas? Não, sinto muito. Queima muito óleo? Não tanto quanto a água que consome, mas dizer que sim. O que há no Sinai? Você não sabe? Sei que é um deserto. Então você sabe tudo o que precisa saber. Vai ter que se ocupar com o motor do ônibus e com a água que consome. O que você está me propondo? Vivendo o ônibus sem maiores problemas, você fica com toda a documentação. Se alguém parar você, eles virão atrás de mim. E eu direi que vendi o ônibus. Prossiga. Você esconde o Dr. Ben-Judá debaixo dos bancos do fundo do ônibus. Se você conseguir atravessar a fronteira e chegar ao Sinai, o ônibus poderá levá-lo até El Arish, que fica a menos de 50 quilômetros oeste da faixa de Gaza, à margem do Mediterrâneo. E daí você pega seu barco de madeira, se encontra conosco e nos leva aos Estados Unidos? Finalmente, Buck conseguiu extrair um sorriso resignado de Michael. Há de voo lá. E penso que os egípcios não estão preocupados no homem preocupado em Israel. Se começarem a criar carros, poderão ser comprados. Um dos guardas entendeu o nome da cidade litorânea e Buck achou que ele estava pedindo que Michael explicasse sua estratégia. Ele mantinha um semblante enquanto falava com Michael, e este virou-se para Buck. Meu companheiro tem razão a respeito dos riscos. Israel talvez já tenha divulgado a promessa de uma enorme recompensa pela captura do rabino. Se puder cobrir essa quantia, é provável que os egípcios criem. Como você é a tal quantia? Você vai ter de adivinhar. Negocie até cobri-la. Você vai ver. Negocie até cobri-la. E quanto você acha que é? $1 milhão ou mais. $1 milhão? Você acha que todos os norte-americanos têm dinheiro? Você não tem? Bom, e se alguém tivesse? Não carrega consigo. Você não teria metade? Buck balançou a cabeça e afastou-se. Voltou ao esconderijo. Sion o seguiu. Qual é o problema, meu amigo? Perguntou o rabino. Preciso tirar você daqui, respondeu Buck. Não sei como. Tenho orar constantemente. O Senhor mostrará o caminho. Neste momento, parece impossível. Jeová é o dos impossíveis, disse Sion. A noite estava se aproximando. Buck estava pronto, mas sem saber para onde ir. Emprestou um mapa de Michael e estudou-o cuidadosamente, analisando o norte e o sul e os pequenos rios que separavam Israel da Jordânia. Se ao menos houvesse um caminho marítimo partindo do Jordão ou do lago Tibério até o Mediterrâneo, Buck enrolou e devolveu-o para Michael. Você, ele disse raciocinando, que tenho 2 carteiras de identidade. Entrei no país como Herbert, um empresário norte-americano, mas também carrego minha identidade verdadeira. E daí, tal eu atravessar a fronteira como Herbert e o rabino como Cameron Williams. Você se esquece, Sr. Williams, que até um país antigo e empoeirado como o nosso já está informatizado? Se você entra em Israel como Harry Katz, não existe registro de que Cameron Williams está aqui. E se ele não está aqui, como pode sair? Está bem. Mas digamos que eu saia como Cameron e o Bino saia como Harry Katz. Apesar de não haver nenhum registro de que Cameron Williams está aqui, posso mostrar-lhes minha autorização e minha proximidade com Carpattia e pedir-lhes que não me façam perguntas. Isso geralmente funciona. Existe uma chance remota, mas, disse Ben-Judá, não fala inglês como um judeu americano fala. Não, mas... E ele não se parece nem um pouco com você, nem com a foto que está em sua identidade. Buck estava frustrado. Nós concordamos que tirá-lo daqui, não foi? Sem dúvida, Michael. Então, o que vocês sugerem? Mais o que fazer? O Dr. Ben-Judá aproximou deles, demonstrando claramente que não queria mais permanecer no abrigo subterrâneo. Michael, ele disse, não tenho palavras para agradecer tudo o que você tem feito por mim, sacrificando-se para me proteger. Agradeço também solidariedade e orações. Tudo muito difícil para mim. Minha análise humana me diz para não prosseguir. Quero morrer e fazer companhia a minha esposa e meus filhos. Só de Deus me sustenta. Só Ele me impede de dar aquelas mortes a qualquer preço. Penso que a partir de agora meus dias serão longos e solitários. Minhas noites negras de desespero. Minha fé é firme e inabalável. E dou graças por isso. Sinto que Ele está me chamando para continuar o serviço, apesar de todo o meu sofrimento. Não sei por que Ele permitiu que tudo acontecesse. E também não sei quanto de vida Ele ainda me concederá.
para pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. Mas algo dentro de mim me diz que ainda posso ser útil a Deus. Caso contrário, Ele não teria permitido que eu me preparasse a vida inteira e não teria dado a mim esta segunda chance, usando-me para proclamar no mundo que Jesus é o Messias. Sou filho terrível. Há um enorme vazio de mim. Não posso imaginar como ele será preenchido. Oro a Deus para que Ele alivie minha dor. Oro para que Ele me liberte do ódio e dos pensamentos da vingança. Mas, acima de tudo, oro para que Ele me conceda paz e serenidade, a fim de que eu possa construir minha vida com estes fragmentos que restaram. Sei que minha vida não vale mais nada neste país. Minha mensagem provocou a ira de todos, com exceção dos... E essa falsa acusação contra mim me obriga a sair daqui. Se Nicola Carpaccia passar a me perseguir, serei um fugitivo em qualquer lugar do mundo. Mas não vejo sentido nenhum em permanecer aqui. Não posso viver escondido pelo resto da vida e preciso encontrar um meio de prosseguir meu mundo. Michael, que estava em pé entre Tission e Buck, segurou a mão de ambos. Sion, meu amigo, você sabe, meus compatriotas e eu estamos arriscando tudo para protegê-lo. Amamos você como nosso pai espiritual e estamos dispostos a morrer em seu lugar. Todos nós concordamos que você deve ir. Às vezes penso que um homem conhecido e tão perseguido como você não teria nenhuma possibilidade de atravessar fronteiras de Israel, a menos que Deus enviasse um anjo para tirá-lo daqui. Diante de dor e sofrimento, não nos atrevemos a pedir-lhe conselhos. Mas se Deus lhe disse alguma coisa, precisamos saber. E precisamos saber neste momento. O céu está escurecendo e temos de agir agora, a não ser que aguardemos mais 24 horas. O que devemos fazer? Para onde iremos? Estou disposto a fazê-lo passar por qualquer uma de nossas fronteiras, mas todos nós sabemos que isso seria uma tolice. Buck olhou para Ben-Judá, que simplesmente abaixou a cabeça e orou em voz alta mais uma vez. Ó Deus, que nos ajudaste em tempos passados. Buck começou a tremer, caiu de joelhos no chão. Sentiu a mão do Senhor sobre ele e ouviu a resposta de que necessitava. Em sua mente ecoava uma frase que ele só podia entender que tinha vindo de Deus. Abre aspas. Eu falei, eu supri, não vaciles. Fecha aspas. Buck sentiu-se submisso e encorajado, mas ainda não sabia o que fazer. Se Deus lhe havia dito para passar pelo Egito, estava disposto a obedecer. Seria isso o que Deus havia suprido? Michael e Tission estavam ajoelhados ao lado de Buck, com os ombros encostados na dele. Nenhuma palavra lhe saía da boca. Buck sentiu a presença do Espírito de Deus e começou a chorar. Os outros tremiam. De repente, Michael disse: a glória do Senhor será a sua retaguarda. Muitas palavras vieram à mente de Buck, apesar de ter dificuldade de pronunciá-las por causa da emoção que sentia naquele momento, mas conseguiu dizer: tu me deste água viva e nunca mais terei sede. O que seria aquilo? Será que Deus estava dizendo que ele poderia atravessar o deserto do Sinai sem morrer de sede? Prostrado no chão, Tission Ben-Judá soluçava e gemia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Michael ergueu o rosto e disse: fala, Senhor, porque os teus servos estão ouvindo. Atentai nas palavras do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tission prosseguiu. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Buck sentiu-se envolto na nuvem de fumaça do Espírito de Deus. De repente descobriu o que devia fazer. As peças do quebra-cabeça estavam todas ali, e ele e seus companheiros estavam aguardando uma intervenção milagrosa de Deus. O fato era o seguinte: se Deus desejasse que Tission Ben-Judá saísse de Israel, ele faria isso. Se Deus não desejasse, não o faria. Deus lhe havia dito em sonho para seguir outro caminho, através do Egito. Deus lhe suprira o transporte por intermédio de Michael, e agora prometera que sua glória seria a retaguarda deles. Amém e amém, disse Buck, levantando-se. É chegada a hora, senhores. Vamos. O doutor Ben-Judá parecia surpreso. O senhor falou com você? Buck devolveu-lhe a pergunta. Ele falou com você, Tission? Sim. Eu só queria ter a certeza de que estávamos pensando a mesma coisa. Se eu puder votar, disse Michael, haverá unanimidade. Vamos. Os compatriotas de Michael puxaram o barco para a margem. Buck atirou sua mochila dentro e subiu a bordo acompanhado de Tission.
Enquanto Michael ligava os motores e o barco começava a descer o Jordão, Buck entregou a Tission os documentos de identidade que estampavam o nome verdadeiro e a fotografia de Buck. Tission demonstrou surpresa. Tive a impressão de que não ia precisar usar este documento. E eu tive certeza de que não devo carregá-lo comigo, disse Buck. Entrei neste país como Herbie Katz e vou sair daqui como Herbie Katz. Vou pedir que você o devolva quando chegarmos ao Sinai. Isto é emocionante, disse Tission, não é mesmo? Estamos falando com tanta confiança que vamos chegar ao Sinai sem termos nenhuma ideia de como Deus vai fazer isso. Michael passou a direção do barco para um de seus amigos e sentou-se perto de Buck e Tission. Tission leva consigo um pouco de dinheiro, alguns cartões de crédito e documentos pessoais. Se ele for encontrado portando isso, será detido e provavelmente morto. Não seria melhor ficarmos com eles? Tission pegou sua carteira e abriu-a sob o clarão do luar. Retirou o dinheiro, dobrou-o e colocou-o no bolso. Os cartões de crédito foram atirados um a um no Rio Jordão. Foi a primeira vez que Buck notou um ar de alegria no rosto de Ben-Judá, desde que o vira no esconderijo. Quase tudo foi atirado na água, documentos de identidade e outros que ele juntara ao longo dos anos. Ben-Judá retirou algumas fotografias de dentro da carteira, virou-as em direção à lua e chorou amargamente. Michael, gostaria muito que você guardasse estas fotografias e as enviasse para mim um dia. Farei isso. Sion atirou a carteira no rio. Agora, disse Michael, acho que você deve devolver o documento do Sr. Williams para ele. Sion fez um gesto para pegá-lo. Um momento, disse Buck. Se ele não for usar o meu documento, não seria melhor conseguirmos uma identidade falsa para ele? De certa maneira, disse Sion, o que Michael está dizendo faz sentido. Sou um homem que foi despojado de tudo, até mesmo de sua identidade. Buck pegou seu documento de identidade verdadeiro e tentou encontrar um lugar na mochila para escondê-lo. Não vai adiantar, disse Michael. Eles vão vasculhar você e sua mochila até encontrarem esse documento. Bem, disse Buck, eu não posso jogá-lo no Jordão. Michael levantou a mão. Vou enviá-lo a você com as fotografias de Tission, ele disse. É mais seguro. Buck hesitou. Você também não pode ser encontrado portando as fotografias e meu documento, ele disse. Michael entendeu. De qualquer maneira, minha vida vai ser curta. Sinto-me honrado e abençoado por ser uma das testemunhas profetizadas na Bíblia. Mas minha missão é pregar em Israel, onde o verdadeiro Messias é odiado. Meus dias estão contados. Eu vou ser preso, quer eu esteja portando as fotografias e o documento, ou não. Buck agradeceu-lhe e balançou a cabeça. Ainda não sei como vamos fazer para que Sion cruze a fronteira sem documentos, sejam eles verdadeiros ou falsos. Já oramos, disse Sion. Também não sei como Deus vai fazer isso. Sei apenas que ele vai. Os recursos e a natureza prática de Buck conflitavam com sua fé. Mas não precisávamos fazer a nossa parte? E qual vai ser nosso papel, Cameron? Perguntou o rabino. Quando não temos mais ideia, nem opção, nem ação, passamos a depender unicamente de Deus. Buck cerrou os lábios e virou o rosto para o outro lado. Gostaria de ter a mesma fé de Sion. De certa forma, ele sabia que tinha. Mas ainda não fazia sentido tomar atitudes precipitadas, arriscando-se a despertar a curiosidade dos guardas da fronteira quanto à identidade de Sion. Desculpe-me por ligar a esta hora, papai, disse Chloe, mas não estou conseguindo falar com Buck em seu telefone celular. Não fique preocupada com Buck, querida. Você sabe que ele sempre encontra uma maneira de se proteger. Oh, papai. Buck sempre encontra uma maneira de quase ser morto. Sei que ele está hospedado em Rei Davi, sob nome falso, e estou querendo ligar para lá. Mas ele me prometeu que não dormiria no hotel esta noite. Então aguardo a ligação dele, Chloe. Você sabe que Buck não dá muita importância a horários. Se a história ou a reportagem que ele tem em mãos durar a noite inteira, ele não vai sossegar enquanto não terminar. Você está me ajudando muito. Estou tentando. Só entendo porque ele não leva consigo o telefone celular todas as vezes que sai. Você leva o seu no bolso, não? Normalmente sim. Mas talvez o telefone esteja na mochila dele. E se a mochila estiver no hotel e ele estiver andando a esmo, não vou conseguir nada, não é mesmo?
Acho que sim, querida. Eu gostaria que ele sempre levasse o telefone consigo, mesmo que estivesse sem a mochila. Procure não se preocupar, Chloe. Buck sempre surge em algum lugar. Quando aportou na Foz do Jordão, Michael e seus companheiros esquadrinharam o horizonte, caminharam discretamente até seu pequeno carro e entraram dentro dele. Michael tomou o rumo de sua casa, cujo pequeno alpendre servia como aragem. O local era muito pequeno para acomodar o ônibus que ocupava toda a viela atrás da casa. As luzes se acenderam. Um bebê chorava. A esposa de Michael apareceu vestida com um roupão e abraçou-o aflita, proferindo algumas palavras em hebraico. Michael virou-se para Buck com um olhar de desculpa. Preciso manter mais contato com minha família, ele disse encolhendo os ombros. Buck pôs a mão no bolso à procura de seu telefone. Não estava lá. Vasculhou a mochila e o encontrou. Devia também manter o contato com Chloe com mais frequência, mas, no momento, era mais importante falar com Ken Hitz. Enquanto falava ao telefone, Buck observava tudo o que ocorria ao seu redor. Michael e seus amigos trabalhavam em silêncio. Estavam colocando água no radiador e óleo no motor do velho ônibus escolar. Um dos homens enchia o tanque com as latas de gasolina que estavam guardadas na lateral da casa. A esposa de Michael entregou-lhe uma pilha de cobertores e um cesto de roupas para Tission. Depois de conversar com Hitz, que concordara em encontrar-se com eles em El Arish, no Sinai, Buck dirigiu-se para o ônibus, passando pela esposa de Michael. Ela lançou-lhe um olhar tímido. Ele diminuiu o ritmo dos passos. Sabia que ela não falava inglês, mas queria demonstrar gratidão. Inglês? Perguntou Buck. Ela fechou os olhos por um instante e balançou negativamente a cabeça. Eu só queria agradecer-lhe, ele disse. Muito obrigado. Cruzou as mãos e colocou-as debaixo do queixo, esperando que ela entendesse seu gesto. Ela era uma mulher pequenina e frágil, de olhos escuros. Tristeza e terror estampavam-se em seu rosto e em seus olhos. Parecia que ela sabia que estava do lado certo, mas que seu tempo era limitado. Não demoraria muito para seu marido ser encontrado. Além de ter se convertido ao verdadeiro Messias, ele também defendia um inimigo do país. Sabia que a esposa de Michael devia estar se perguntando quanto tempo levaria para que ela e seus filhos tivessem a mesma sorte da família de Tission Ben Judá. E, além disso, quanto tempo levaria para que seu marido morresse pela causa, por mais digno que fosse. A tradição do país não permitia que ela tocasse em Buck. Portanto, ele se assustou ao vê-la aproximar-se. Ela parou a pouco mais de meio metro de distância dele e olhou-o com firmeza. Disse alguma coisa em hebraico e ele só conseguiu identificar as duas palavras: Yeshua HaMashiach. Depois de atravessar um caminho escuro e chegar ao ônibus, Buck viu que Tission já estava deitado debaixo dos bancos traseiros. Dentro do ônibus havia alimento, água, óleo e gasolina. Michael aproximou-se, seguido por seus 3 amigos. Ele abraçou Buck e beijou-lhe as 2 faces. Vão com Deus, ele disse, entregando-lhe os documentos do ônibus. Buck estendeu a mão para despedir-se dos outros 3, que não disseram nada, talvez por saberem que ele não compreendia sua língua. Buck subiu no ônibus e fechou a porta, ajustando o banco barulhento atrás do volante. Michael fez um gesto para ele abrir a janela do seu lado. Não se esqueça de pisar fundo, disse Michael. Pisar fundo? Perguntou Buck. No acelerador. Buck pisou fundo no pedal do acelerador e soltou girando a chave. O motor começou a funcionar ruidosamente. Michael levantou as 2 mãos, pedindo-lhe que não fizesse muito barulho. Buck soltou lentamente o pé da embreagem e o carro velho estremeceu. Deu um tranco e balançou. Para sair da viela e chegar à rua, Buck pensou que teria de dirigir com o pé na embreagem o tempo todo, mudando a marcha com o pé na embreagem e pisando fundo no acelerador. Ele finalmente cruzou as ruas da vizinhança e chegou à estrada. Agora, se ele conseguisse seguir as instruções e orientações de Michael e chegasse à fronteira, o resto estaria a cargo de Deus.
sentiu uma liberdade inusitada por dirigir um veículo de sua propriedade, apesar do estado precário em que se encontrava. Estava partindo para uma jornada que o levaria a algum lugar. O amanhecer era uma incógnita para ele. Poderia estar detido, preso, no deserto, no ar ou no céu. Pasta 12. Capítulo 12. Não demorou muito para Buck entender Soba.